Vamos fazer contato com o vice-presidente do Sindsaúde de São Paulo, Elcio Marcelino. Bom dia, Elcio. Bom dia, Glauco. Elcio, nós chegamos agora no dia 6 de janeiro a quase 9 meses e meio de pandemia aqui no Brasil. Eu queria que você falasse como é que foi esse período para os profissionais da saúde, desde o início ali até agora. Bom, resumindo em uma palavra, um caos. Assim, pessoal com muito medo, né, desde o começo da pandemia, mas mesmo com medo, tendo que, né, foi para isso que nós estudamos, foi para isso que a gente fez concurso, né, nessa área que nós resolvemos trabalhar. Então, mesmo com muito medo, fomos para a linha de frente fazer a defesa da população, salvar a vida das pessoas, que é essa vocação que nós temos, né? Agora, com muito medo de morrer, medo de se contaminar, medo de levar esse vírus para dentro da nossa casa, contaminar nossos familiares e tal. Isso do ponto de vista psicológico. Do ponto de vista físico, a maioria, 99% do pessoal da linha de frente está completamente arrebentado, porque nós não tivemos um minuto de sossego, né? Foi uma guerra sem feriados, sem final de semana, né? O tempo inteiro, mesmo nos períodos onde houve uma redução do número de contaminados, né? De infectados, de pessoas internadas, mesmo nesse período, ainda havia muito trabalho dentro das unidades, né? Para cansar mesmo o pessoal, né? E do ponto de vista de material, né, de condições de trabalho, muito pouco material de qualidade, porque no começo da pandemia ninguém sabia direito, inclusive, quais eram os materiais necessários para garantir a proteção dos trabalhadores, né? Então, assim, houve muita falta de material no começo, mesmo no período que se estabilizou a quantidade de material necessária também, material, alguns de qualidade duvidosa, tal, né? Assim, foi um ano tumultuado, foi um caos efetivamente, sem contar, né, a desvalorização. O governo do estado dando os parabéns, governo do estado, governos municipais dando os parabéns para os trabalhadores na imprensa, mas assim, com baixos salários já há muitos anos, e ninguém sequer falou, poxa, já que estão se matando desse jeito, podia, né, sei lá, dar uma cesta de Natal agora, no Natal, né, para os trabalhadores, nem que fosse, mas nem isso. Na verdade, tem plano de se cortar benefícios, né? O governo do estado, inclusive, até tentou cortar alguns benefícios dos trabalhadores que estavam lá na linha de frente fazendo o atendimento das pessoas. Agora, você mencionou a questão da falta de materiais, que inclusive era um problema muito sério ali no início da pandemia. Isso foi resolvido? Os profissionais estão tendo acesso, por exemplo, a equipamentos de proteção individual? E também queria que você falasse a respeito do índice de contaminação de Covid-19 entre os profissionais de saúde. Então, primeiro, em relação ao material, foi resolvido, mas foi resolvido na base, né, da pressão e da ameaça, inclusive. Nós tivemos que ameaçar algumas vezes o governo do estado a decretar greve para que se chegasse material dentro dos locais de trabalho. Nós tivemos alguns hospitais onde os trabalhadores faziam vaquinha para comprar luva, para comprar máscara, né, porque não se tinha. Então, o sindicato, nesses hospitais onde os sindicatos, né, não só o Sindsaúde, mas sindicatos municipais de São Paulo e outros sindicatos de servidores municipais, também tiveram, o sindicato do setor privado do Grande ABC, tivemos que buscar a justiça do trabalho para garantir uma pressão imensa, né, Ministério Público e tal, em cima do governo, dos governos e dos patrões, para que fosse garantido os EPIs minimamente necessários para poder fazer o atendimento das pessoas, né? Isso do ponto de vista da questão do material. Hoje em dia tá tudo regular, lógico, às vezes falta ou tem material de má qualidade, né, em um ou outro local de trabalho, mas na sua grande maioria
se estabilizou essa questão do material para trabalho, né? Por conta dessa pressão toda que nós fizemos, que os sindicatos fizeram, né, Ministério Público, Justiça do Trabalho e tal, fez em cima dos vários governos e dos vários patrões para que se garantisse o material necessário. Agora, do ponto de vista da contaminação, nós já tivemos, na verdade, no último levantamento do sindicato, que os sindicatos fizeram, nós temos um índice de contaminação alto entre os trabalhadores, de 20% a 30% dos trabalhadores, né, que se contaminaram, e um índice de morte também razoavelmente alto para a gente, né? Não está na mesma proporção que na população, né, mas o índice, na nossa opinião, um índice alto de falecimento de trabalhadores, por volta de 10%, né, de trabalhadores que estão na linha de frente, né, se contaminando e morrendo. Só até o fechamento do ano passado, no último levantamento que a gente havia feito, só no estado de São Paulo, mais de 60 trabalhadores haviam falecido por conta da contaminação da Covid-19. Elcio, você também mencionou a questão do estresse contínuo, né? Porque mesmo quando houve ali uma estabilização no número de casos de Covid-19 no Brasil e em São Paulo, foi num platô muito alto, quer dizer, os profissionais de saúde continuaram tendo muito trabalho. Eles estão tendo hoje algum tipo de apoio, de suporte em termos de saúde mental, Elcio? Nunca teve, né? Nós nunca tivemos suporte de saúde mental para trabalhadores dentro dos equipamentos, não só públicos, mas também dos equipamentos de saúde privada também, né? Esse é um problema extremamente grave. O SESMIT, né, o Serviço de Medicina do Trabalho e Doença Ocupacional, na área da saúde, eles se focam, como na maioria das empresas, né? O foco não é resgatar a saúde do trabalhador, mas sim evitar que o trabalhador perca dias de trabalho, né? Então, é um processo mais de intervenção curativa, né, do que qualquer outra coisa. Então, essa coisa da prevenção e tal, tem muito pouca experiência né, aqui no Brasil de medicina preventiva na saúde do trabalho, principalmente dentro da área da saúde. Assim, é uma questão terrível na nossa área, porque prevenção alguma. A prevenção, na verdade, a gente faz como terapia coletiva, né? Um companheiro conversando com o outro, quando vê que o outro está fraquejando, a gente encosta, bate um papo, tenta elevar o ânimo, né, dessa pessoa, né? Ou faz um abraço coletivo, né, com bastante proteção, né? Sabe, se coloca solidário aos vários companheiros, conversamos muito durante o plantão, brincamos muito para amenizar o estresse. Agora, assim, do ponto de vista institucional, nada, muito pouco ou quase nada, na verdade. Quer dizer, são os próprios profissionais que estão apoiando uns aos outros. Exato. Agora, Elcio, tem um outro fator também que eu queria que você abordasse, que é a questão da desinformação, porque muita desinformação circula a respeito da Covid-19 e parte dela, inclusive, incentivada por lideranças políticas como o presidente da República, que, inclusive, sem ser médico, indica tratamentos e procedimentos que não têm validade científica. O quanto isso atrapalha a rotina dos profissionais de saúde? Existe pressão por parte de familiares que acreditam em coisas que não são reais, que não são verídicas e acabam querendo indicar algum tipo de tratamento para os pacientes, Elcio? Cara, eu vou te contar uma experiência que eu tive agora no final de ano, né? Agora na virada do ano. Eu tô já faz algumas semanas com uma infecção de ouvido bastante grave, que é uma coisa muito comum em profissional de saúde, né? Como a gente convive com micro-organismos muito resistentes à medicação e tal, qualquer infecçãozinha que a gente tem, ela demora muito para ser tratada. E aí eu tive que trocar a medicação e estava numa cidade do interior, eu não vou falar o nome da cidade para não expor, né, nem a pessoa, nem tal, porque assim, no fim a gente fica até com dó, né, porque pela ignorância mesmo, mas aí fui na farmácia comprar o remédio para minha infecção de ouvido, né, e a pessoa que estava fazendo o atendimento na farmácia pegou e me perguntou, é só esse remédio mesmo? Eu falei, só ele mesmo.
não quer levar um complemento alimentar para, né, para melhorar o seu sistema imunológico? Eu falei, não, muito obrigado, não quero não. Aí ivermectina para proteção do Covid. Aí eu olhei para a cara da pessoa e falei, senhora, ivermectina é para piolho. Ivermectina não trata de Covid. Não existe remédio para tratar de Covid aqui na farmácia. O que existe é dentro dos hospitais. Ela não trata assim. Trata sim, nós temos certeza que trata, está comprovado cientificamente. Aí eu tive que dar um escândalo dentro da farmácia, ameaçar chamar a vigilância sanitária para a farmácia, porque ela, não tenho certeza se farmacêutica ou atendente de farmácia receitando remédio. Ela não era médica, é profissional de saúde, mas não é médica. Quem receita é médico. Eu vou ser bem franco com você, Glauco. Dá um desalento terrível a carga de trabalho que nós estamos tendo, sabe assim, o estresse que nós estamos tendo, e assim, as pessoas que não estudaram, sabem que cara, você não contrata um técnico de agricultura para construir sua casa, contrata? Pois é. Ou você não contrata um pedreiro para fazer a comida no seu restaurante. Agora, por que as pessoas acham que mesmo sem ter qualificação profissional, sem ter estudado, sem minimamente ter lido um livro eu estou dizendo, porque o WhatsApp e Facebook não é sistema de formação de ninguém, certo? Sabe assim, por que as pessoas acham que sem ter lido um livro, elas têm condições de dar palpite numa questão que é técnica, que é necessária, que mexe com a saúde dos outros, né? Sabe assim, é quase que criminoso. Eu estou falando assim das pessoas inocentes mesmo, essas que, sabe, induzidas a querer dar a sua opinião, certo? Acabam cometendo esse tipo de deslize. Agora, em relação ao genocida que atualmente ocupa comete crime, né? Mas como no Brasil, cara, essa bandalheira que quem tem dinheiro, quem é rico pode tudo, né? Assim, o cara continua fazendo criminoso, né? É criminoso o que ele faz. Agora, diferente de muita gente, viu, Glauco, que acha que ele é burro, que ele é simplório, eu não acho que ele é burro, eu acho que ele é extremamente inteligente. Nessa política de morte que eles têm instituído no país, para mim está muito claro, o atraso na compra da vacina, o atraso na compra dos insumos, sabe, seringa e agulha, isso é para destruir o SUS, porque já tem clínica particular pedindo autorização para comprar a vacina e os insumos e vender a vacina, já a Associação Brasileira de Farmácias já colocou as farmácias à disposição para comprar a vacina, comprar os insumos e vender a aplicação na população. Para mim, isso tudo, o atraso que o governo federal está fazendo é de propósito, é para garantir que o setor privado ganhe dinheiro com a possibilidade de morte, com o desespero das pessoas, entendeu? Porque vai atrasando, autoriza o setor privado a comprar, aplicar e vender. Aí esses entes privados compram, começam a vender, o que sobrar para ser vacinado, aí sim o governo vacina com o SUS, porque é impossível olhar o resto do mundo inteiro já fazendo a aplicação e o governo ainda pensando se vai comprar as vacinas de tal ou de qual, sabe assim, uma política de morte, e não é incompetência, é de propósito, é para garantir que o setor privado lucre cada vez mais com o desespero das pessoas no nosso país, cara. E Elcio, nós tivemos agora as festas de final do ano, foram muitas aglomerações relatadas, não houve ali um trabalho de conscientização por parte do poder público para que as pessoas mantivessem o distanciamento social, apesar do esforço, né, de alguns setores da sociedade nesse sentido. E já existem projeções de que a partir de meados ali de 20 de janeiro, os hospitais vão ter aí uma sobrecarga por conta dos novos casos de Covid-19. Existe algum tipo de preparação por parte do poder público, do governo do estado, dos governos municipais para esse momento que deve ser de aumento no número de casos da pandemia? Então, aí até para ser justo, você vê, né? Assim, o genocida da presidência toma esse tipo de atitude. E o genocida do estado de São Paulo, que é um pouco mais discreto e inteligente, aparece como bonzinho, mas de bonzinho na verdade não tem nada. Na verdade
duas faces da mesma moeda. Não existe preparação alguma. A única coisa que existe é essa, como se diz, essa hipocrisia que está sendo feita aqui no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, dos dois bonitinhos, o rapazinho que usa calça apertada e o outro do município de São Paulo, certo? Olha que coisa mais ridícula. Então, assim, decreta a fase vermelha entre Natal e Ano Novo, mas logo antes do Natal estava tudo liberado e passou o Ano Novo, liberou tudo de novo. Na verdade, as pessoas ficam confusas, né? Porque é tudo sinal trocado. Pode, não pode. Aglomera, não aglomera. Abre loja, não abre loja. Então, se fecha num dia e abre no outro, as pessoas entendem que isso é hipocrisia, certo? Acabaram se aglomerando. Eu vou dizer para você, para mim, o que foi feito aqui em São Paulo, ou o que está sendo feito no Brasil, é a preparação da tempestade perfeita. Porque é essa equação que nós estamos conversando desde o começo. Os hospitais de campanha foram fechados. Ainda bem, porque aquilo ali era um escoadouro de dinheiro, né? Os hospitais que já estão prontos, que estavam prontos, né, que já estavam fazendo atendimento, sobrecarregados, com os trabalhadores extremamente estressados, sobrecarregados e desgastados ao longo do tempo, material, alguns de baixa qualidade, a maioria dos leitos já ocupados, certo? E atraso na compra da vacina e dos insumos para poder vacinar. Ou seja, tempestade perfeita. Eu estou dizendo para você, eu estou com medo do final de janeiro. Estou com medo. Acho que nós temos uma probabilidade grande, certo? Não quero ser alarmante, mas uma probabilidade grande de acabar vendo cenas aqui no Brasil e em São Paulo, cenas como as que aconteceram na Nicarágua, no Equador, certo? No começo da pandemia. Gente morrendo em casa porque não tem leito nem nas UBSs, nem em UPAs para poder improvisar internação das pessoas, de tanta gente que vai estar contaminada. Fora o fato de terem achado, já terem encontrado algumas pessoas com essa nova cepa do vírus que é mais contaminante, né? Então, para mim, tempestade perfeita. Dá muito medo do que nós vamos ter que enfrentar pela frente. Agora, uma coisa eu quero deixar tanto a rádio quanto os ouvintes da rádio tranquilos. Assim, mesmo que a gente morra no plantão, nós não vamos faltar no plantão. Se tem uma coisa que o trabalhador da saúde tem, é responsabilidade com a saúde da população. Nós trabalhamos muito mais por amor do que por dinheiro, porque depois de quase 20 anos sem aumento de salário, o povo ainda está dando sangue dentro dos hospitais. Isso a população pode ficar tranquila. Nós não vamos arredar o pé do atendimento, mesmo que a gente esteja morto de cansaço, mas vamos estar lá para poder fazer o atendimento da população. Agora, o povo também podia ter ajudado um pouco, né? Podia não ter caído, nessa hipocrisia, nessa safadeza do genocida da presidência e do genocida de calça apertada aqui do estado de São Paulo, né? Elcio, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Nós vamos continuar acompanhando a situação dos profissionais da saúde nesse cenário que é tão adverso de hoje. Elcio, muito obrigado. Ô Glauco, eu que agradeço o Sindisaúde, os trabalhadores da saúde, o Sindicato dos Municipais de São Paulo, a FETAM, Federação de Sindicatos Municipais do Estado de São Paulo, ou seja, os sindicatos que são filiados à CUT, Sindisaúde ABC, do setor privado, Sindisaúde Guarulhos, setor privado também. Nós estamos à disposição da Rede Brasil Atual, né? Vocês são parceiros, estão sempre valorizando o nosso trabalho e tal. Os sindicatos da CUT, né? A gente sempre se coloca à disposição, assim que quando vocês precisarem é só entrar em contato, que a gente está aqui para esclarecer as coisas, tá bom? Obrigadão. Obrigado, Elcio. Conversamos aqui com o vice-presidente do Sindisaúde São Paulo, Elcio Marcelino. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.